Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura da vida intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges, e nós vamos iniciar aqui a leitura do capítulo 9. Como eu disse, já estamos no final, né? E aí eu quero justificar o vídeo passado que ele foi feito com um tempo de 1 hora. Mas estamos dentro, né, do que o Padre Sertilanges nos sugere, né, 6 horas semanais, né, então que pelo menos a gente consiga ler em torno de 15, 20 minutos dia, mas como geralmente eu estou fazendo esses livros semanais, então nós estamos dentro, né, do cronograma, né, dos conselhos que o Padre Sertilanges nos dá. Então nós vamos iniciar, né, fazendo a oração, pedir a intercessão da Virgem Maria junto ao Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos dê inteligência. Não nascemos com a inteligência infusa, então nós temos que rezar, nós temos que pedir a Deus, né, e ao Espírito Santo para que ele nos conceda inteligência, sabedoria, discernimento, para que a gente não perca a fé e para que a gente persevere. Como no capítulo passado, o Padre Sertilanges, ele nos dá esse conselho, né, da perseverança, da persistência, né? Então, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais, benigna, os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo, todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão, diante de Deus. Amém. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Angele Dei, quae custos mei, me tibi commissio pietate superna, illumina custodia rege guberna. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pegue o seu livro, ou o seu PDF, né? E vamos iniciar a leitura do item 9, o trabalhador e o homem. Item 9.1, manter o contato com a vida. Então, vamos lá. Depois de ter pedido tanto e aparentemente forjado tantas cadeias, será uma ironia voltar-se uma última vez para o intelectual e dizer: mantenha sua alma livre. O que mais importa na vida não são os conhecimentos, é o caráter. E o caráter estaria ameaçado se o homem estivesse, por assim dizer, debaixo do seu trabalho, oprimido pela rocha de Sísifo. Há uma outra ciência além daquela que reside na memória, a ciência do viver. O estudo deve ser um ato de vida, deve ser de proveito para a vida, deve estar impregnado de vida. Das duas espécies de espíritos, o que se esforçam por saber alguma coisa e os que tentam ser alguém, a palma vai sempre para estes últimos. Tudo no saber é esboço. A obra acabada é o homem. Certamente, a intelectualidade concorre para a soberania do homem, mas não é suficiente. Além da moralidade, na qual se inclui
a vida religiosa, diversos desenvolvimentos devem ser considerados. Já mencionamos a sociedade, a atividade prática, acrescentemos o convívio com a natureza, o cuidado com o lar, as artes, as reuniões com a dose de poesia, o culto da palavra, os esportes inteligentes, as manifestações públicas. À medida de tudo isso, é difícil de precisar. Espero que o leitor encontre aqui, pelo menos, o espírito dessas decisões. É um indício seguro para o pensamento e para a prática saber apreciar o valor relativo das coisas. A finalidade do estudo é permitir a ampliação do nosso ser. Não podemos permitir que ele nos estreite. Se a arte é o homem acrescentado à natureza, a ciência é a natureza acrescentada ao homem. Nos dois casos, é preciso salvar o homem. Pascal nega-se a estimar o especialista que não seja nada mais do que um especialista. Ele não quer que, quando um homem está entre outros homens, este se lembre do seu livro. É um péssimo sinal, diz ele. E não se refere apenas a esse espírito de ciência comparada que descrevemos, mas pensa na harmonia da pessoa humana. É preciso sempre ampliar aquilo que somos. O filósofo deve ser um pouco poeta e o poeta um pouco filósofo. O artesão deve ser poeta e filósofo às vezes. E ninguém o reprovará por isso. O escritor precisa ter alguma ocupação prática e o homem da prática tem que saber escrever. Todo especialista é, antes de tudo, uma pessoa, e o essencial da pessoa está, para além de tudo, o que se pensa, de tudo o que se faz. Continuando. Não se pode compreender o destino como se compreende uma coisa particular. Abrimos-nos a ele, como a flor do espírito, como diz Zoroastro. Os objetivos particulares não valem a vida, nem os atos valem a ação, nem o talento vale uma ampla intuição em que se abarca toda a existência. A obra não vale o seu criador. Tudo que é destacado de suas relações mais amplas torna-se nocivo. E é somente em nosso ambiente geral que nossa alma desabrocha. Quem só pensa em seu trabalho, trabalha mal, diminui-se, adquire um feitio profissional, que se transformará numa tara. O espírito deve permanecer aberto, manter o contato com a humanidade, com o mundo, a fim de que a cada sessão de estudo seja capaz de um novo voo. Já citamos esta frase de um rabino. Quando um balde está cheio de nozes, ainda podemos pôr nele várias medidas de azeite. Isso daqui ele cita lá no capítulo 1. Aplicamo-la aos trabalhos que se sustentam uns aos outros, em vez de repelirem. Chamemo-nos agora de nozes, o trabalho técnico como um todo, ao qual podemos acrescentar, sem sobrecarregá-lo, ao contrário, aliviando-o, a vida intelectual suave, os nobres lazeres, a natureza e a arte. Este seria o azeite. Continuando. O próprio trabalho técnico ganhará com isso. Ele aproveita-se muito da sociedade, da amizade, da ação exterior. E já expus os motivos disso. Aqui só estou entendendo essa noção
cujo alcance é geral. Será que uma visita ao Louvre, a audição de uma sinfonia heróica, ou do Édipo Rei, um passeio em Versalhes, no outono dourado, a simples visão de um pôr de sol, uma comemoração patriótica no Trocadero ou no grande anfiteatro de Soborne, os Jogos Olímpicos, um mistério em Jumiède ou no Teatro de Orange, um belo sermão em Notre Dame, são estranhos a uma especialidade, seja ela qual for? Aí aqui eu trago para os dias de hoje, né? Um passeio no shopping, um passeio na orla aqui de Marabá, né? Fazer uma caminhada ao ar livre, pedalar, ir ao cinema. Será que atrapalha a nossa vida intelectual? Continuando. Compreenderia muito mal o pensamento quem não visse suas ligações com todas as manifestações criadoras. A natureza renova tudo, rejuvenesce toda a cabeça madura. Abre caminhos e sugere abordagens que a abstração ignora. A árvore é um professor e o prado está tão cheio de ideias quanto de anêmoras ou de malmequeres. Malmequeres é uma flor, né? Eu descobri esses dias. Malmequer. Vai continuando. O céu traz inspirações com suas nuvens e seus astros. As montanhas firmam nossos pensamentos com sua massa, e as altas meditações acompanham as correntes dos rios. Conheci alguém que, observando uma torrente rápida numa montanha, elevava-se invencivelmente à ideia dos mundos, imaginando essas massas que se precipitam com a mesma velocidade. Sob o império das mesmas leis, na dependência das mesmas formas, graças ao mesmo Deus, de que tudo sai e para o qual tudo retorna. Voltando ao seu trabalho, sentia-se animado pela força única, penetrado por essa presença que se encontra em todo lugar, e mergulhava sua obscuração na comunhão dos seres. Mas você, espírito demolido, coração ressequido, você pensa que está perdendo tempo se for seguir as torrentes ou caminhar por entre o rebanho dos astros. O universo enche o homem de sua glória e você o ignora. A estrela da tarde entedia-se em seu estojo sombrio, deseja habitar o pensamento e você recusa-se abrigo. Você escreve, calcula, enfileira proposições e elabora teses, e nada vê. Quem não sabe que durante um concerto, o intelectual pode ser tomado por uma impressão de grandeza, de beleza, de potência, que logo se infiltra em sua maneira de ser. Enriquece seus objetos de estudo, colore seus temas habituais e mais tarde proporciona-lhe uma sessão de trabalho mais fecunda? Não irá ele rabiscar às pressas nas costas do seu programa o esquema de um capítulo ou de um discurso, uma ideia ser desenvolvida, uma imagem viva? A harmonia elevou o tom de sua inspiração, e o ritmo em que ele foi raptado, como uma transeúnte por um exército em marcha, conduziu-o a novos caminhos. Em Saint-Sulpice, na Capela dos Anjos, Delacroix mergulhava deliciosamente nos sons do grande órgão e nos cantos religiosos. Ele atribuía a essa harmonia extraordinária execução do seu Jacó lutando e do cavaleiro do Heliodoro.
música tem isso de precioso para o intelectual. Hoje as músicas estão tão ruins, né, que a gente não consegue nem concentrar intelectualmente, né? Ela não determina nada e, portanto, não cria obstáculos. Fornece apenas estados da alma, que cada um aplicará a uma tarefa particular de acordo com o seu propósito. Rodin fará uma estátua, Carot uma paisagem, Guthrie uma página ardente, Pasteur uma investigação mais apaixonada e mais atenta. Tudo pode apoiar-se na harmonia e nela regenerar-se. O ritmo genitor do mundo e também o genitor do gênio, onde o mundo se reflete. No horizonte indistinto do sonho, cada um vê surgir a imagem de sua preferência e registrar-lhe os traços em sua própria linguagem. Segundo São Tomás, as circunstâncias pessoais e as circunstâncias concretas fazem parte das atividades, contribuem para integrá-las e comunicam-lhes suas características. Seria a ação de um pensar uma exceção? Não seria ela influenciada pelo ambiente imaginativo, sensorial, espiritual e social que lhe proporcionamos, a fim de que não seja mais um canto isolado, mas uma das vozes da orquestra? Somos muitos pobres sozinhos num gabinete de trabalho. É bem verdade que podemos trazer para ele o universo e povoá-lo com Deus, mas esse povoamento só é efetivo depois de uma longa experiência cujos elementos estão por toda parte. Como poderei encontrar Deus em meu quarto se nunca fui à igreja, nem estive sobre o céu que narra sua glória? Como poderei escrever sob a impressão da natureza e da beleza universal se as grandes paisagens, o plácido campo e os teatros de arte não me tiverem educado antes? Assim é preciso ampliar o trabalho para não virar um prisioneiro acorrentado e não reduzir à intelectualidade o papel do grilhão. O trabalho é um ato livre. Portanto, você que pretende consagrar-se à vocação do estudo, não volte as costas, por causa dele, ao resto da vida. Não renuncie a nada que concerne ao homem. Mantenha um equilíbrio em que o peso dominante não tente arrastar todos os outros. Saiba fazer uma tese e admirar uma aurora, mergulhar em abstrações profundas e, como divino mestre, brincar com as crianças. Hoje em dia, não se usa mais as togas dos pedantes e os barretes pontudos de que zombava Pascal, mas eles subsistem, interiorizam-se, estão nas almas. Não se enfeite com eles, recuse-se a ser um cérebro separado do corpo e um homem que abdicou de sua alma. Não faça do trabalho uma monomania. Meu intelectual é o homem que possui um saber amplo e variado, que se prolonga numa especialidade conhecida a fundo. É amigo das artes e das belezas naturais. Seu espírito é o mesmo nas ocupações cotidianas e na meditação. É idêntico perante Deus, perante seus pares e perante sua criada, carregando em si um mundo de ideias e sentimentos, que não se escreve somente nos livros, nos discursos, que se propagam na conversação com os amigos e orientam a sua vida. No fundo, tudo está unido e tudo é a mesma coisa. A intelectualidade não comporta nenhuma divisória. Todos os nossos temas são portas para penetrar no jardim secreto, na adega de vinhos, que é o termo da
das investigações ardorosas. Os pensamentos e as atividades, as realidades e seus reflexos, têm todos um mesmo pai. Filosofia, arte, viagens, cuidados domésticos, finanças, poesia e tênis podem formar alianças. E só se contradizem quando há desarmonia. O necessário, a todo momento, é estar onde se deve e fazer o que importa. Tudo se une num concerto humano divino. Então, vamos encerrar aqui o item 9.1 e no próximo vídeo nós iremos ler, né, o item 9.2 e o 9.3 juntos, tá? Então, olha aqui, né? Aquele comercial de youtuber. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, faça os seus comentários, podem comentar, né, o que você entendeu desse capítulo, né? Às vezes você não quer comentar ali no seu caderno, pode comentar aqui no canal. Vai em cada vídeo e teça os seus comentários, o seu entendimento, o resumo, o que o Padre Sertilanges conseguiu te instruir nessa caminhada de leitura desse livro, né? Então vamos encerrar aqui agradecendo a Virgem Maria por mais esse momento e que nós possamos, com a graça de Deus, né, nos encontrarmos no nosso Clube do Livro São Paulo Apóstolo. No próximo vídeo estaremos reunidos e presencialmente também. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo vídeo do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Até lá!